Bom dia, pessoal. Vamos dar início a mais um Friday Mace Club, ainda na nossa temática de doença arteriosclerótica crônica, né? E também na vertente aí de hemodinâmica, né? De intervenção percutânea coronariana. Hoje o Matheus vai trazer uma trilogia para a gente, né, Matheus, dos estudos FEM, e aí são 3 estudos que englobam esse racional de tratamento percutâneo da doença arteriosclerótica crônica, né, estável, mas, assim, são estudos bem divergentes. Eu até gostaria de trazer a provocação que tem pontos aí que eu espero que vocês consigam, na apresentação, já tirar suas próprias conclusões, se independente de terem sido publicados em revista de grande impacto, né? Se existe algum viés e o que vocês poderiam levar de conclusão desses trabalhos, né, Matheus? Você Sim. pode apresentar para a gente. Olá, pessoal. Bom dia. Eu me chamo Matheus, eu sou residente de cardiologia do Hospital Geral e vou apresentar hoje o nosso Friday Mace Club. Bom, o primeiro trabalho que nós vamos falar hoje é esse que foi publicado no The New England em janeiro de 2009, que é o FAME-1, que foi um estudo que buscou comparar a angioplastia tradicional, guiada só pelo cateterismo, versus a angioplastia guiada pelo FFE. Bom, o artigo traz o contexto para a gente que a isquemia é um fator de risco bem importante para desfechos clínicos adversos no paciente que tem DAC. E revascularizar uma artéria com lesão pode melhorar os desfechos e o status clínico desse paciente. Porém, o benefício da revascularização de uma lesão estenótica que não causa isquemia não era muito claro. E ainda sobre o contexto da época, teve o advento dos estentes farmacológicos. Então, cada vez mais se teve o emprego da revascularização percutânea. Porém, faz-se necessário um uso apropriado, porque tem o seu alto custo e também não é isento de complicações. E ainda, determinar a lesão que causa isquemia, já que ele traz esse contexto como problema, é um desafio muito importante nos pacientes que são multiarteriais. Por quê? Os testes de estresse não invasivos, eles são limitados nesses pacientes. E o cateterismo isolado, ele pode tanto superestimar quanto também subestimar a isquemia nessas lesões estenóticas. Bom, e o que é o FFR? Então, o artigo traz para a gente que é um índice de significância fisiológica, que nada mais é a razão entre o máximo fluxo em uma artéria estenótica e o máximo fluxo normal. E como que esse cálculo é feito? Ele é feito através da razão entre a pressão medida distalmente à coronária doente e a pressão medida na aorta, e isso simultaneamente pelo catéter de hemodinâmica. Então, eu trouxe aqui os dois valores, que idealmente eles têm que ser iguais. Ou seja, se eu dividir o fluxo distal e o fluxo na aorta, ele tem que ser igual a 1, né? Então, o fluxo da coronária, ele deve representar ali algo próximo a 100% do fluxo da aorta. E os estudos que foram usados para validar a FFR viram que o valor inferior a 0,8 tinha uma acurácia superior a 90% para determinar a isquemia. Então, eu trouxe essa imagem aqui que vai ficar um pouco mais visualmente clara, o professor Giannini orientou, para a gente ver como é que é medido, né? Então, aqui na figura A, a gente consegue ver a cinease de coronariografia tradicional, a gente tem uma lesão estenótica grave ali no terço médio da artéria descendente anterior, logo após ali o primeiro ramo diagonal. Então, na imagem C, a gente consegue ver onde é que foi optado por fazer as medidas. Então, se tem o fluxo lá da aorta e o fluxo distalmente a lesão. E aqui, nesse gráfico da figura E, a gente consegue ver os valores do FFL. Então, de acordo com a cor, quanto mais escuro, né, mais indo para o laranja, vermelho, pior essa razão de fluxo. Então, depois da lesão, ali a gente tem um FFR de 0,77. Depois, se os professores da hemodinâmica quiserem dar mais alguma dica, a gente pode discutir melhor essa imagem depois. Bom, e qual que é a questão da FFR, né? Quando ele foi comparado com os outros estudos de perfusão miocárdica, né, os não invasivos, pelo menos, eles mostraram que tem maior especificidade para determinar a isquemia na lesão e a resolução espacial, que aqui é o ponto fundamental, eles têm essa melhor resolução porque eles avaliam cada artéria ou segmento separadamente.
Então, naquele paciente que é multiarterial, triarterial, evita aquela ideia de mascarar uma área isquêmica por uma outra zona mais gravemente isquêmica. Então, é bem interessante. E já tinha se visto num estudo anterior que a diagioplastia em lesões não isquêmicas pelo FFR tinha uma certa segurança e tinha menor taxa anual de morte ou infarto do que implantar rotineiramente stents guiados só pela angioplastia. E aqui o estudo, no caso, o estudo differ, né? Bom, e quais foram os objetivos do FEM1, então? Comparar a angioplastia às cegas, né? Seria a angioplastia guiada só pela visualização da anatomia versus a angioplastia guiada pelo FFR, ou seja, a gente comparar, analisar junto a fisiologia daquela lesão. E isso nos pacientes com DAC multiarterial com indicação de revascularização percutânea. Os métodos, então, foi um ensaio clínico randomizado, multicêntrico, 20 centros em toda a Europa, Estados Unidos, foi aberto, porém com adjudicação cega, e foi um estudo patrocinado. Quais foram os critérios de inclusão? Então, foram pacientes com DAC com estenose maior ou igual a 50% em pelo menos 2 das 3 coronárias principais e que eram elegíveis para angioplastia. Os pacientes com síndrome coronariana aguda, tanto com quanto sem supra, poderiam entrar no estudo, porém já tinha que sair da fase aguda, né? Tinha que ter mais de 5 dias do evento. E poderiam ter tido já angioplastia prévia ou não. Essa questão da fase aguda, a gente tem que lembrar que o FFR depende da microcirculação. Ela tem que estar dilatada ao máximo, né? Ter a hiperemia que a gente fala, para ele ser fidedigno. E quando a gente está no infarto, a gente tem disfunção transitória ali da microvasculatura e pode dar um falso negativo no exame. Então, por isso que tinham que ter esses 5 dias. E os pacientes que foram excluídos, então, pacientes que tinham lesão no tronco, que tinham previamente já a cirurgia de revascularização, que estavam com choque cardiogênico, que tinham tortuosidade ou calcificações extremas, que isso ia impedir a angioplastia de ser feita de forma adequada, expectativa menor que 2 anos, contraindicação aos stents e mulheres grávidas. Bom, e como que o estudo foi desenhado, né? Então, após o consentimento, o investigador indicava quais lesões eram de pelo menos 50% em pelo menos 2 artérias. Então, essa é a seleção dos pacientes. E depois de identificar, ele via quais dessas lesões precisavam de angioplastia. E isso foi feito antes da randomização. Então, tira ali o viés de seleção de mandar uma angioplastia mais tranquila, mais fácil para algum dos dois grupos, né? Então, foi feita a randomização por envelopes selados e foi dividido o paciente para angioplastias só pelo cateterismo normalmente com aquela com FFR. Só que a angioplastia cegas era feita de forma padrão, implantava em todas as lesões estenóticas. Porém, no grupo da FFR, só era implantado stents naquelas que tinham um valor de corte de 0,8 para baixo. Então, é, alguns pacientes que foram para esse grupo não foram angioplastados. Nem todas as lesões foram angioplastadas. E aqui a angioplastia ela sempre foi usada com stents farmacológicos, né? Então ele colocou o Endeavor, Cypher, Taxus, e isso foi escolhido a critério do operador. O FFR ele foi sempre feito com adenosina, com pullback, e aqui todos os pacientes que foram para angioplastia foram tratados com a clopidogrel por pelo menos 1 ano após a angioplastia. E outra coisa interessante também é que se o paciente precisasse de uma nova angioplastia depois da randomização, ele continuava na técnica do grupo dele. Então, se ele usou FFR antes e precisar de uma nova angioplastia, ele ia usar depois também. Bom, e quais foram os desfechos, né, que o estudo escolheu? Ele escolheu como desfecho primário um composto, um combinado de morte por qualquer causa, infarto e nova revascularização. Isso no segmento de 1 ano, né? Interessante notar aqui que, para infarto, eles consideraram a CKMB como um marcador de infarto, né? Que tinha que estar maior ou igual a 3, o valor de referência, 3 vezes. Ou, então, uma alteração na eletro como novas ondas Q. E a nova revascularização qualquer, né? E como desfechos secundários, eles avaliaram também o tempo de procedimento, a quantidade de contraste, a classe funcional de angina do paciente, conforme a classificação da Sociedade Canadense, o número de antianginosos em uso e os eventos cardíacos adversos maiores em 30 dias e 6 meses. E uma coisa interessante que eles observaram também é a relação custo-efetividade de usar a técnica do FFR em comparação com a angioplastia
isolar. Bom, ainda falando um pouquinho dos métodos, na análise estatística, eles desenharam o estudo para ter uma redução absoluta esperada de 6%, de 14 para 8, com uma redução de risco relativo de mais de 40%. Então, esse foi o que eles esperaram. E o princípio de intenção de tratar foi seguido, né? Então, se um paciente caiu no grupo da FFR, por exemplo, mas o médico não conseguiu passar o fio e decidiu tratar ali só olhando mesmo a lesão anatomicamente, esse paciente continuou contando como grupo da FFR. Então, o princípio foi seguido. Beleza. Então, esse daqui é a randomização, né? Cerca de 1.900 pacientes eles foram acessados ali para poder entrar no estudo, porém 900 não conseguiram entrar no estudo, seja por lesão de tronco ou porque o vaso tinha extrema calcificação, tortuosidade. E na prática, 1.005 foram randomizados, 496 para o grupo da angioplastia, somente pelo cateterismo, e 509 foram pelo FFR como guia. Falando um pouco das características dos pacientes, a gente tem dois grupos praticamente idênticos, né? Não houve nenhuma diferença estatística entre os dois, nenhuma variável demográfica ou clínica que chama atenção. A gente vê que é uma população representativa de mundo real, né? Então, tem 25% de pacientes diabéticos, bem distribuído entre os dois grupos. Mais de 70% dos pacientes eram dislipidêmicos e mais de um terço deles já tinham infarto prévio, né? Isso é importante falar porque traz para a gente uma noção de realidade mesmo do estudo. Outra coisa também interessante é que se a gente olhar ali na questão de higiene estável, né? Seja com ou sem alterações do eletrocardiograma, a gente tem uma parcela importante, cerca de 30 a 35% dos pacientes, ou seja, o estudo incluiu alguma síndrome coronariana aguda ali de menor risco. Outra coisa interessante também é que a função ventricular média foi de em torno de 57% em ambos os grupos, então não tinham muitos pacientes com disfunção ventricular grave. As medicações, os pacientes eram bem medicados, né? Bom, e em relação ainda às características dos pacientes, falando mais dos achados angiográficos, a gente continua sem ter diferenciação estatística significante entre os dois grupos, mas é interessante a gente notar ali que as indicações por paciente é em cerca de quase 3 lesões, né? Então, realmente estamos lidando com doença multiarterial verdadeira aqui nesse estudo. E em relação à gravidade visual, a gente consegue ver que a maioria das lesões era de moderada a grave. E os pacientes que tinham lesão muito, muito grave, acima de 90%, eram poucos da parte do estudo, né? Porque nessas lesões a dúvida é menor. E em relação também ao Syntax Score, ele foi idêntico entre os dois grupos, né? Confirmando aí uma complexidade similar entre os dois. Bom, em relação aos dados do procedimento, né? Aqui a gente tem uma coisa que eu queria chamar a atenção, que quebrou alguns mitos em relação ao FFR. Por exemplo, o tempo de procedimento, né? Entre os dois grupos foi praticamente idêntico, sem diferença estatística significante, ou seja, tanto você fazer o FFR quanto não fazer demorou o mesmo tempo do procedimento. E isso por quê, né? Porque o tempo que você gasta passando o fio ali para poder fazer as medidas e depois na angioplastia, ele foi compensado pelo tempo que você economiza não abrindo, não preparando e não implantando stents que não eram necessários de angioplastar naquelas lesões que não eram consideradas isquêmicas. Então, isso gerou também uma coisa interessante, é a menor quantidade de contraste. Então, se a gente olhar ali, o volume de contraste teve diferença significativamente estatística, em média ali de 30 ml a menos. E também relacionado ao tempo de procedimento, o número de stents por paciente, né? A média ali de 2,7 no grupo que não usou FFR e de 1,9 do grupo que usou, com diferença estatística. E também a malha de stent que o paciente recebeu foi menor. Outra coisa que está ali no finalzinho da tabela também, que é interessante a gente notar, é a questão da economia financeira, né?
a gente observar ali, o FFR custou cerca de $600 a menos por paciente, com significância estatística. Então, isso prova aí que, apesar do investimento no fio de alta tecnologia, né, para fazer as medidas, a gente reduz o custo total do procedimento quando a gente economiza stents, balões e demais materiais. Partindo agora, então, para os resultados dos desfechos, né, que é o mais legal da gente ver, a gente vê que ocorreu 91 pacientes, 18,3% do grupo da angioplastia, versus 67 pacientes do grupo da FFR, né? Isso teve uma redução absoluta de 5,1% e relativa de 30%, com o NNT próximo de 20, que na cardiologia, para a gente chegou nos outros estudos, que é um número bem considerável. Em relação ao gráfico, né, a gente vê as curvas aqui do Kaplan-Meier, e a gente pode notar que logo no começo elas se separam nos primeiros dias. Isso diz para a gente que talvez grande parte do benefício do estudo vem da segurança do procedimento, porque a gente coloca menos stent, vai ter menos infarto peri-procedimento, menos complicações agudas. Então, o FFR parece proteger o paciente nesse cenário. E aqui o desfecho primário analisado de forma separada, né? A gente consegue ver o que puxou mais. Então, em relação à sobrevida, que é o primeiro quadrinho, a gente vê que a mortalidade por todas as causas em um ano foi de 15 mortes versus 9 mortes no grupo FFR, mas sem poder estatístico. E apesar que aqui não mostra assim isoladamente a mortalidade, a gente consegue afirmar que a segurança em não angioplastar lesões não isquêmicas, ou seja, que os pacientes que foram para o FFR não tiveram maior mortalidade. Ah, em relação aos infartos, e aqui foi o que puxou mais as curvas, né? Então, ocorreu em 43 pacientes do grupo que usou só cateterismo e 29 do paciente do grupo da FFR, um P de 0,07. É um dos mais impactantes, né? Mostrou aí pra gente que o FFR previne os infartos e quebra um pouquinho o mito de que se não tratar aquela lesão grave, ela vai fechar ou vai infartar agudamente o paciente. Em relação a novas revascularizações, que é essa parte D aqui do gráfico da curva de Kaplan-Meier, a gente teve 47 pacientes no grupo da angiografia e 33 pacientes no grupo da FFR. Então, assim, sem significância estatística, com P de 0,08, mais mostra que o FFR parece prevenir mais o paciente de voltar para a sala de hemodinâmica, de ter restenose existente, de ter de angioplastar novamente. E aqui a tabela que junta um pouquinho os desfechos, tanto composto quanto separado, e a gente consegue ver ali o que puxou mais, né? Quando a gente olha a morte com P de 0,19 e o infarto no miocárdio de 0,07, a vascularização nova de 0,08, e aí os autores calcularam um desfecho combinado post-hoc, que não era planejado inicialmente, né? Quando eles usaram um desfecho combinado de só morte e infarto. E aí teve um P de 0,04. E outra coisa interessante é em relação ao status funcional ali, que é a parte inferior da tabela, é em relação à taxa de angina, que foi praticamente idêntica nos dois grupos. Então parece que a fisiologia está bem relacionada com os sintomas de isquemia dos pacientes. Bom, já entrando na parte de discussão, a gente pode falar da estratégia do FFR, né? O estudo diz para a gente que reduziu significativamente a taxa de desfecho primário composto, reduziu a taxa combinada de morte e infarto, que foi aquela análise post-hoc que eles fizeram, e isso sem prolongar o procedimento, reduzindo o número de stents utilizados e contraste, com resultado semelhante em status funcional e com menor custos relacionados ao procedimento. Bom, e aqui o artigo destaca para a gente que não foi uma população selecionada, porque 89% dos pacientes randomizados para FFR tinham pelo menos uma lesão com isquemia e logo foi indicada angioplastia. E de todas as lesões medidas pelo FFR positivo, que teve FFR positivo para isquemia, 63% delas tinham. E isso fala um pouquinho para a gente da população ser uma população grave mesmo, porque com lesões intermediárias, nos outros estudos, a taxa de FFR positivo fica em torno de 35%. Em relação à lesão com isquemia versus lesão sem isquemia, né? Então,
o artigo diz para a gente que a gente pode especular que a angioplastia em uma lesão que está induzindo isquemia é benéfica, por quê? Porque reduz significativamente o risco de eventos isquêmicos, que vão ser maiores do que o risco de trombose do estente ou reestenose, o que não acontece ao contrário, já que é muito baixo o risco de eventos em uma estenose sem isquemia significativa. E o FFR maximiza o benefício da angioplastia ao discriminar com precisões as lesões para as quais a revascularização proporcionará um maior benefício. Em comparação com a literatura prévia, né, e aqui o artigo cita o Corog e o Syntax, que os resultados sugerem que os desfechos com angioplastia poderiam ser melhorados se fossem utilizados nesses estudos o FFR. Então, eles falam isso principalmente porque no subestudo do Corog mostrou que os pacientes com maior alívio de isquemia tiveram menores taxas de morte ou infarto, falando a favor mais da fisiologia do que da anatomia. E os resultados do FEM1 também redefinem a ideia de que uma revascularização incompleta resulta em um desfecho ruim. Então, o objetivo não é deixar o vaso bonito, mas sim funcional. Em relação às limitações do estudo, o valor do corte do FFR é de 0,8, porque estudos anteriores usaram de 0,75 a 0,8, e o segmento curto, né, de apenas 1 ano, porque as lesões elas podem progredir. Então, como conclusão, em pacientes com doença arterial coronariana multiarterial submetidos à angioplastia com estentes farmacológicos, a medição rotineira do FFR, além da orientação angiográfica, quando comparada à angioplastia guiada apenas por angiografia, resulta em redução significativa dos eventos adversos maiores em 1 ano. Isso é achado após a estratégia em evolução de revascularizar lesões isquêmicas e tratar clinicamente as lesões não isquêmicas. Eu trouxe aqui o nosso checklist, né? Então, a designação para os tratamentos foi randomizada, todos os pacientes admitidos foram adequadamente contados e atribuídos. A conclusão, o segmento foi completo, apesar de curto, né? A análise seguiu o princípio de intenção de tratar. Em relação aos fechos secundários, a condição cega não foi contemplada, foi estudo aberto. Os grupos comparados eram similares no início do estudo, e além da intervenção experimental, os grupos foram tratados igualmente. É possível incorporar os resultados na nossa prática, podem ser aplicados aos nossos pacientes, todos os objetivos clinicamente relevantes foram considerados, e os benefícios do tratamento superam os riscos e os custos. Parabéns pela apresentação, Matheus. Ótima explicação aí, elucidação do método, né? E também já tirando várias conclusões e observações aí para a gente. O FEM1, eu acredito que seja um estudo impactante por mudar um pouco o nosso racional, né? Assim, mudar, talvez até entre aspas, né? Porque ainda eu vejo muito do racional pré-FEM na prática até os dias de hoje. Que a gente foi doutrinado a, basicamente ao reflexo óculo-estenótico que a gente fala, né? De ver a angiografia, que é a luminografia, ou seria a sombra que o contraste provoca ali no vaso, e ser induzido por aquela imagem que, dependendo da projeção, a gente julga se é mais ou menos grave, entendeu? E aí entra naquele contexto, a gente discutir entre doença arteriosclerótica aguda e doença arteriosclerótica crônica, né? Que no contexto agudo, a gente tem uma placa que está instável, aquela capa fibrótica foi rompida, há extravasamento, né, para a luz do vaso, o que é diferente no contexto de uma doença crônica, onde, na verdade, a placa ela está ali íntegra ainda, e você vai ter angina por literalmente uma redução do fluxo que exerce ali a questão do duplo produto, toda aquela fisiologia que vocês já estão careca de saber, né? E aí, muitas vezes, a lesão mais grave não é a que repercute literalmente nos sintomas e no contexto o FFR veio para somar isso, né? De você provar que aquela lesão ali realmente está repercutindo naquele paciente, né? A gente eventualmente acaba vendo lesões aí de 90% que chegam a ter FFR negativo e lesões de 50% que chegam a ter FFR positivo. Então, assim, não é só a gravidade da estenose, mas a fisiologia. Isso muda muito a nossa prática clínica no contexto de
literalmente o Matheus mostrar aí que reduziu o implante de stent, né? Então, assim, a gente fica ali preocupado em colocar em stent tudo, achando que vai colocar um stent vai resolver a vida do paciente, e aí, na verdade, o que a gente precisa entender é que você troca uma doença pela outra, né? Então, o paciente tem a doença arteriosclerótica, você troca pela doença do stent. E aí, tudo que vem relacionado a colocar um stent. Então, o paciente vai ficar do antiagregado, vai sangrar mais, por ter um corpo estranho, ele é maior risco trombótico, ele vai precisar eventualmente ter novas etapas de revascularização. Então, assim, isso foi indiferente a um racional da época, que era colocar stent em todo mundo, vou salvar o paciente de ter um novo infarto, né? Então, estou fazendo uma medicina preventiva, digamos assim. E, assim, por mais que seja um desfecho curto, mostrou que você guiar pela fisiologia você consegue reduzir, inclusive, custos, né, por colocar menos stents, sem aumentar um desfecho mais significativo, né, Zero? Então, o FEME ele veio tentar corrigir um probleminha que o Courage gerou, né? Trata ninguém ou trata todo mundo, né? Essa era a dúvida no paciente crônico. Courage ele foi um estudo interessante, com tentativa e conseguiu, né, uma mudança de paradigma, só que ele tentou meio que não ver a zona cinzenta, né? Ele viu basicamente tudo ou nada, né? Ou tratava ou não tratava, basicamente randomizando nesse sentido. O FEME ele veio tirar aqueles pacientes que tinham isquemia de fato. Faz muito mais sentido, né? A gente continuava tratando, apesar do Courage, dessa forma, e ele basicamente veio passar um pincel e falar, é isso mesmo, vamos fazer dessa forma. Enfim, teve os desmembramentos dele depois, né? A gente vai provavelmente falar mais para frente, mas ele basicamente veio colocar um bom senso, pelo menos pelo que eu entendo. Não sei como você compreende. Acho que o PM1 em si abriu essa luz aí, literalmente, de não tratar todo mundo ou tratar ninguém, realmente achar quem merece ser tratado. Você quer comentar alguma coisa sobre o FM1? Só parabenizar. Deu uma aula, né, Matheus? Parabéns, cara. Aula de como é que é o FFR, enfim, qual a ideia por detrás. Lembrar só um ponto que o FFR ele foi validado baseado em ecostresse, tá? Que é interessante, né? Porque o ecostresse ele não é o nosso padrão ouro, mas o FFR ele utilizou como padrão ouro o ecostresse. Enfim. Oi, Janine, tudo bem? Acho que vale comentar aí, que nem o Matheus falou, que isso é interessante, que mostrou que mais 37% das lesões acima de 50% não são isquêmicas, né? Então, a noção de lesão anatômica, ela é muito diferente de lesão isquêmica. E quando o FEM1 surgiu, ele gerou um questionamento em relação ao Courage, porque ele falou assim, olha, o Courage falou que lesões acima de 70% deveriam ser tratadas com angioplastia ou tratamento clínico, mas o FEM1 mostrou que quase 37% dessas lesões não tem isquemia. Então, será que não foi positivo porque a gente não selecionou o paciente certo? E aí, é o que vocês vão falar logo a seguir, que é o FEM2, que é muito parecido com o Courage, para tentar responder essa dúvida que gerou após essa análise. Mas eu entendo o FEM1 mais como um estudo da hemodinâmica, porque o braço foi tratar com fisiologia ou tratar com anatomia apenas, e a gente ainda vê a maioria das pessoas hoje tratando apenas com anatomia, apesar desse estudo de 2009, né? Mas eu acho que ele foi um estudo mais para orientar o hemodinamicista mais consciente, e o FEM2, ele veio ajudar mais a gente da clínica. Beleza, Matheus. Então segue para o FM2, cara. Beleza, pessoal. Então, partindo aqui para o FAME2, foi publicado também no The New England em setembro de 2012, e ele já buscou comparar a angioplastia guiada pela FFR com a
terapia médica isolada na doença coronária estável, né? Doença coronária crônica. Então, começa contextualizando para a gente da controvérsia em relação à extensão do benefício da angioplastia quando comparado ao tratamento clínico. E aqui ele cita o Courage, né? Que vocês já falaram aí um pouquinho. E fala também que o potencial benefício da revascularização depende da presença da extensão da isquemia, que é o que a gente viu no frame 1. E o FFR como guia da angioplastia parece ser superior. Então, os objetivos. Será que a angioplastia guiada por FFR é superior ao tratamento clínico isolado? Acho que a gente vai ver com esse trabalho. Então, em relação aos métodos, foi um ensaio clínico randomizado, All-Comers, né? Significa que depois da randomização ainda foram entrando outros pacientes. Foi um estudo multicêntrico, com pacientes da Europa e da América do Norte, foi aberto também, e também foi um estudo patrocinado, e que foram incluídos pacientes com mais de 21 anos em condição de angina estável, que eram candidatos à angioplastia de uma ou mais lesões passíveis de tratamento percutâneo. Isso é, com lesão estenótica de 50% ou mais e diâmetro maior ou igual a 2 milímetros. E foram excluídos dos pacientes que eram indicados para cirurgia de revascularização ou que já possuíam esse procedimento, pacientes com lesão de tronco de coronária esquerda, que tinham infarto recente, uma semana, ele colocou como corte, que tinham contraindicação ADAPT e que tinham disfunção ventricular grave menor de 30%, indicação de injeção, ou que tinham indicação de troca valvar. E aqui o infarto ele foi definido como dor, né, alteração eletrocardiográfica e também troponina ou CKMB positiva. Bom, como que o estudo foi desenhado, né? Então, primeiro o investigador indicava quais lesões necessitavam de tratamento percutâneo, e depois da cateterismo. Em segundo, eles realizavam o FFR das lesões, e os pacientes que tinham pelo menos uma estenose com FFR menor ou igual a 0,8 foram randomizados para angioplastia mais o tratamento medicamentoso otimizado e o outro grupo para só tratamento medicamentoso de forma isolada. E aqui é interessante que os pacientes que tinham FFR normal, eles não foram abandonados no estudo, eles foram acompanhados para fim de validação, fizeram um registro desses pacientes. E o tratamento? Então, o tratamento padrão foi com uso de AS, beta-bloqueador e exstatina de alta potência. Outros hipolipemiantes e antianginosos também foram usados. E os pacientes que iam para angioplastia recebiam 600 mg de clopidogrel, seguido de 75 por dia por 12 meses, por um ano também, igual ao FEM1. É que a angioplastia ela foi feita com stents farmacológicos de segunda geração, já mudou um pouco em relação ao FEM1. E os pacientes que eram tabagistas eram encorajados a cessar e os diabéticos eram encaminhados para o especialista endocrinologista. E o segmento foi feito com seriados de eletro, CK, CKMB, com visitas de 1 e 6 meses e depois programado até anualmente por 5 anos. Aqui a meta de LDL para os pacientes foi menor que 70. Bom, e quais foram os desfechos escolhidos, né? Então, morte por todas as causas, desfecho primário combinado, né? Morte por todas as causas, infarto não fatal, hospitalização não planejada com revascularização urgente. E aqui eu coloquei um asterisco porque é uma das principais críticas do estudo. Porque essa revascularização urgente, ela traz para a gente um desfecho mole. Porque, apesar dos critérios, a revascularização urgente, ela foi utilizada a dor, né? Alteração do segmento ST ou da onda T e elevação dos nossos marcadores de necrose miocárdica. Porém, alguns pacientes poderiam ser indicados apenas pela parte clínica, né, como angina instável. E o segmento foi nos 2 primeiros anos. Em relação aos desfechos secundários, então, foi feita uma análise individual dos componentes do desfecho primário. Em relação à análise estatística, eles também fizeram uma análise de marco. Eles dividiram ali os pacientes dos eventos nos primeiros 7 dias, que fala a favor do risco do periprocedimento, e após os 7 dias, que já fala para a gente determinar a cicatrização inicial ali da angioplastia, né? E o estudo foi desenhado para redução do risco relativo de 30%, de 18 para 12,6. Então, dos resultados, né? O estudo do desfecho primário ele foi interrompido em 15 de janeiro de 2012 devido à grande diferença dos resultados nos 2 grupos. Então, teve
interrompimento precoce do estudo. Então, entre 15 de maio de 2010 até o interrompimento, cerca de 1.200 pacientes foram selecionados para o estudo, mas apenas 888 foram randomizados. Então, foi 447 para o grupo angioplastia mais medicamento e 441 para o grupo de medicamento. E o segmento médio foi curto, né, cerca de 7 meses, devido a esse interrompimento precoce do estudo. Das características dos pacientes, a primeira coisa que eu queria mostrar para vocês é que ele dividiu os pacientes que foram randomizados e aqueles pacientes que eu falei para vocês que não tinham isquemia, né, com FFR negativa, eles foram alocados nessa terceira coluna. Eles colocaram como registro, né, para a gente ter uma noção de como esses pacientes ficaram. E em relação aos grupos, né, eles foram bem balanceados, idade média de 63 anos, também aqui um pouco mais de um quarto dos pacientes eram diabéticos. E o que é interessante ali no final da tabela é que 68% dos pacientes tinham angina pelo menos classe 2. Então, eram pacientes quase 70% sintomáticos. Bom, ainda falando sobre as características dos pacientes, a gente consegue ver aqui que a fração de ejeção era preservada, né, entre os dois grupos. Poucos pacientes tinham fração menor que 50%, porque era um critério de exclusão um paciente muito grave em relação à disfunção ventricular. O grupo randomizado, a gente consegue ver que ele tinha mais doença multiarterial e lesões maiores de 70% do que o registro. Então, se a gente comparar ali com o paciente do registro, a gente consegue ver que tem sim uma correlação fisiológica com a anatomia mais grave da lesão. Ou seja, mais grave a lesão, mais isquemia. Apesar disso não ser uma regra, né? Como a gente viu no FRENE-1. E em relação ao FFR, a gente consegue ver que tem tanto pacientes com estenose ocular, que são aqueles pacientes do registro, né? E os pacientes randomizados, eles já têm isquemia verdadeira. Então, isso justifica para a gente ali porque que o registro foi tratado de forma conservadora. E se a gente observar ali dos pacientes que foram randomizados, mais de 60% deles tinham lesão na descendente anterior, seja no terço proximal ou no terço médio. Ainda na última parte aqui das características dos pacientes, a gente consegue ver que os pacientes com estenoses visualmente significativos, mais de 50%, onde o grupo randomizado apresentava maior gravidade anatômica e isquemia funcional profunda. E aqui ele traz, né, para a gente o FFR médio de 0,68 ali no final da tabela. Então, realmente é isquemia importante. Bom, e trazendo aqui já os resultados do desfecho primário, né, teve 12,7% de desfecho nos pacientes que estavam apenas com tratamento medicamentoso, versus 4,3% dos pacientes que foram para angioplastia e seguiram também com tratamento medicamentoso. Isso com um hazard ratio de 0,32, com uma redução de risco relativo de 68%, com NNT de 11. Então, a gente vê aqui na curva de Kaplan-Meier que a angioplastia guiada por FFR foi capaz de anular o risco isquêmico, então devolvendo para o paciente doente um prognóstico benigno de doença sem isquemia. E os pacientes que ficaram só no medicamento teve uma taxa maior de 4 vezes mais eventos. Então, se a gente vê ali, ó, angioplastia versus terapia medicamentosa, com esse hazard ratio de 0,32 com P de menor que 0,01. Em relação ao registro, a gente não tem isso, né? Por causa da diferença de não ter isquemia. E em relação à terapia medicamentosa versus o paciente registro, a gente também tem essa significância estatística, de 0,01, porque os eventos dos pacientes foram de 3% no registro. Então, aqueles pacientes que não tinham isquemia beneficiaram de ficar no tratamento clínico, diferente daqueles que tinham e ficaram no tratamento clínico. Então, ele usou essa parte do registro para também trazer esse dado adicional para a gente. Em relação ao desfecho primário, junto aqui, comparado nas tabelas certinho, a gente consegue ver que no grupo de tratamento medicamentoso, 11,1% dos pacientes precisaram correr para o hospital para revascularizar com urgência, contra apenas 1,6% no grupo da angioplastia. E o hazard ratio foi de 0,13. Então, isso significa uma redução de 80%, mais de 80% no risco de precisar de uma intervenção de emergência.
Quando a gente compara a coluna da angioplastia com medicamento com essa coluna do registro, a gente consegue provar novamente o conceito, né? Então, a taxa de revascularização urgente no grupo registro sem isquemia foi de 2,4%. Já na taxa de revascularização urgente no grupo angioplastia foi de 1,6%. Então, isso que isso prova para gente? Que o tratamento percutâneo trouxe o paciente de alto risco de volta para o patamar de baixo risco da população sem isquemia. Então, parece ter resolvido funcionalmente a lesão correlacionado com aquele paciente que não tinha mais isquemia, não tinha isquemia antes de entrar no estudo. E a terapia medicamentosa, a gente consegue ver ali que foi o que teve o desfecho. E uma coisa interessante, eu vou mostrar ali nas curvas de Kaplan-Meier, que o que puxou esse desfecho primário foi a questão da revascularização urgente. A gente olhar ali, foi o único dado do componentes do desfecho primário que teve significância estatística. Então, a gente teve ali nos pacientes que foram para angioplastia e terapia medicamentosa, 7 pacientes, 1,6, contra 11,1 do grupo que ficou só na terapia medicamentosa. Então, morte analisada isolado e infarto do miocárdio não teve diferença significante estatística. Então, aqui, essa é a tabela, né, onde analisa os desfechos de forma isolada, os componentes, a gente vê ali na tabela B, que o que puxou mesmo foi a questão da revascularização urgente. Então, nem a taxa de morte, por qualquer causa, nem a taxa de infarto tiveram significância estatística. E um dado interessante dessa questão da revascularização de urgência, que eu já tinha comentado um pouco lá nos métodos, é que 51% dos pacientes foram revascularizados só por critérios clínicos, ou seja, angina instável. E cerca só de 21% tinham infarto confirmado por critérios eletrocardiográficos e ou por marcadores de necrose miocárdica. Mas o estudo ainda defende que quando a gente filtra a revascularização de urgência só por infarto, alteração de eletro, essa diferença ainda se manteve significativamente estatística, apesar de menor. Esse gráfico aqui traz aquela questão da análise de marca que eu falei para vocês na parte da análise estatística, né? Um gráfico de forward plot. Ele mostra para a gente a diferença dos resultados dividida entre o tempo, né? De menor que igual a 7 dias, que é aquela fase aguda da angioplastia, e depois de 7 dias, que já começou a cicatrizar o stent. E aí tem essa linha vertical que divide para a esquerda a favor da angioplastia, com terapia medicamentosa, e a direita só com a terapia medicamentosa. Então, a gente vê que parece que o risco de morte e infarto é maior no grupo da angioplastia ali no 0 até os 7 dias. Isso fala um pouquinho para a gente do risco do procedimento. E após os 7 dias, essas curvas elas tendem a se abrir, falando a favor da angioplastia. Então, parece, né, que se paga um preço inicial, o risco do periprocedimento, para você conseguir uma proteção a longo prazo contra os eventos espontâneos. É bem interessante a gente observar isso. Aqui essa tabela traz em relação à redução, né, da classe funcional de isquemia, de angina, perdão, dos pacientes. Então, a gente vê que teve uma redução importante no grupo da angioplastia em relação ao grupo da terapia medicamentosa, apesar da terapia medicamentosa ter feito, sim, alguma redução de isquemia, de angina, perdão. Outro dado também que o estudo não traz em tabela, mas eu gostaria de citar, é que o benefício da angioplastia ele foi maior ainda nos pacientes que tinham FFR menor que 0,65 do que aqueles que tinham os valores um pouquinho maiores ali, mas até 0,8, né? E isso teve uma significância estatística de 0,01. Já partindo para a discussão, então, o que o estudo mostrou para a gente? Que a angioplastia resultou em desfechos clínicos significativamente melhores, né? Do que comparado com o tratamento medicamentoso isolado. Isso foi impulsionado pelo aumento de 8 vezes na necessidade de revascularização de urgência. E essa análise de marco mostrou para a gente maior benefício após o período de cicatrização do stent. A porcentagem com angina maior ou igual a 2 foi menor no grupo da angioplastia.
Em 25% dos pacientes em que a angioplastia foi considerada, nenhuma lesão possuía isquemia relevante após a realização do FFL, com taxa de eventos muito baixa, com tratamento medicamentoso, então, com aquele grupo registro que a gente usou. Em comparação com estudos anteriores, né, e fala aqui das divergências dos resultados. Então, nos estudos anteriores, a inclusão de pacientes para angioplastia se baseou somente em critérios angiográficos. Eu cito o Courage, né, que menos de um terço dos pacientes tinham mais de 10% de isquemia. E já aqui nesse estudo do FEM2, o valor médio FFR foi de 0,68. Em relação à angioplastia, ela foi realizada somente em lesões menor que igual a 0,8, favorecendo os resultados diferentes. E aqui utilizou os tentes farmacológicos. Então, fica essa crítica em relação a divergência de resultados de estudos anteriores. E falando das limitações, o segmento foi curto, né, devido ao término prematuro, a da randomização oculta e o estudo ser aberto. A terapia médica não incluiu gestores de caso focados em mudança do estilo de vida, que isso teve no outro estudo, e o regime de DAPT foi diferente entre os grupos. Já partindo para a conclusão, entre os pacientes com doença arterial coronária estável e pelo menos uma estenose com FFR positivo, a angioplastia guiada por FFR com estentes farmacológico associado ao melhor tratamento clínico disponível, quando comparado ao melhor tratamento clínico isolado, reduziu a taxa de revascularização urgente. Entre os pacientes com estenoses que não eram funcionalmente significativas, o melhor tratamento clínico disponível isoladamente resultou em excelente desfecho, independentemente do aspecto angiográfico das estenoses. Então, se a gente partir aqui para o nosso checklist, em relação a desfechos primários, é o segmento que não foi completo, porque o estudo foi terminado precocemente, né? Mas os tratamentos foram randomizados, os pacientes foram contados e atribuídos, seguiu o princípio da intenção de tratar. Em relação aos desfechos secundários, o estudo não foi cego, os grupos comparados eram similares e foram tratados igualmente. É possível incorporar os resultados na prática clínica? Os resultados podem ser aplicados nos nossos pacientes, todos os objetivos clinicamente relevantes foram considerados e os benefícios do tratamento superam os riscos e os custos. Parabéns, Matheus, mais uma vez aí pela apresentação. O Halcid já tinha adiantado um pouco para a gente aí da ideia de o que seria, né, o FEM2, então, para tentar elucidar essa dúvida, né, da nossa parte clínica, se realmente compensa manter o paciente em tratamento clínico ou levar para angioplastia. E aí, acho que o ponto mais interessante que eu gostaria de levantar aqui, e que eu espero que já no final aí da residência, Gabi, da Hilton, os meninos estão terminando, a Cris, terminando a R4, tenham conseguido fixar isso, da análise crítica, né? De não só porque o estudo foi publicado no New England, você vai pegar o paper, ler a conclusão ali, beleza, então a angioplastia é melhor que tratamento clínico, eu vou levar meus pacientes para angioplastia. É perceber que nem tudo que reluz é ouro, que a riqueza está nos detalhes, né? Então, assim, muitas vezes você pega ali, olha só o thumbnail, só a arte de um post de alguma coisa e leva isso como conclusão, mas é de fazer, destrinchar igual o Matheus para a gente, mostrar que, na verdade, não, você não teve redução de nenhum MACE, né? E o resultado todo do trabalho foi puxado por um soft endpoint, que foi a revascularização adicional. E, ok, que isso talvez tenha algum impacto, mas não é um impacto talvez tão relevante a ponto de, ao meu ver, pelo menos, interromper o estudo precocemente, né? Então, talvez aí mais um viés de misturar um soft endpoint junto com o MACE, no desfecho primário, gerando todo esse viés, né, de você ter um estudo que foi muito curto, então ele vai superestimar os resultados de pequeno prazo e vai acabar subestimando os resultados de longo prazo, né? Então a gente acaba não sabendo exatamente como foi o segmento mais longo desses pacientes, né? O House já acabou de mandar para mim até uma análise pós-hoc aí de 10 anos, que eu não consegui parar para ler. Raul, se você quiser depois comentar para a gente também.
Pessoal, então, o estudo determinou precocemente, aí eles fizeram uma reanálise dos pacientes com 10 anos. Na verdade, a média de 11,7 anos. Só que, como o estudo já tinha terminado, eles solicitaram uma reautorização de consentimento com os pacientes. Então, não foram todos que participaram, foram só 16 centros que autorizaram reestudar. E aí, quem fez a análise fez uma reanálise diferente, agora pelo win ratio, que é a taxa de vencimentos. E aí, no desfecho total, deu positivo, né? Já que a gente sabe que dos 3 desfechos, infarto, miocárdio, morte por todas as causas e revascularização urgente, foi menor no grupo que foi realizado angioplastia por FFR, porém, novamente, com 12 anos de acompanhamento final, quando você olha infarto e morte por todas as causas, são equivalentes, tudo puxado com 12 anos de segmento, novamente, pela revascularização urgente. Então, mostrando uma segurança do tratamento clínico, mesmo tentando utilizar essa técnica que hoje, principalmente os laboratórios gostam muito, né, que é o win ratio, que sempre, qualquer desfecho é caracterizado como ponto de vencimento. E a gente não discrimina desfechos duros, como a morte, com em relação à revascularização urgente, né? E para análise estatística, isso é importante, né, Janine? Que quando você tira um trabalho antes, é sempre estimado que você supervalorize em média 20 a 25% o grupo que está vencendo, que provavelmente muito desse desfecho seria atenuado ao longo do tempo. Então, você parar um trabalho antes, ele superestima o grupo que já estava vencendo na análise. Salvo engano, geralmente quando a gente vai fazer o desenho do trabalho, né, Halsted, a gente determina por que você pararia o trabalho. Eu acho que não tinha bem especificado exatamente que ia parar desse jeito, né, e mesmo assim foi interrompido. O Zarur está querendo falar também? Eu entendo que ao escolher errado, ou pelo menos da forma como a gente está discutindo aqui, escolher equivocadamente o desfecho primário, você entra num problema, tá? Porque se você está buscando no ensaio clínico um desfecho primário favorável, a partir do momento que o desfecho primário ele puxa para um lado, mesmo que seja por um ponto subjetivo, é muito complicado você continuar o estudo, tá? Na verdade, o erro, na minha opinião, foi a escolha do desfecho primário, né? Desfecho primário, se colocasse infarto e morte por todas as causas, e ponto, e o estudo ia continuar. Só que a partir do momento que você coloca, e você tem um paciente, uma média de FFR de 0,68, sei que ele vai ter dor, tá? Então, não tem, ele já tem dor. Então, a chance dele ter dor durante o estudo é alta. E aí você parte para uma subjetividade do pronto atendimento. Eu acho que essa dor aqui é instável. E aí ele acaba virando a revascularização por angioplastia. Então, ele acaba mudando, migrando de grupo, ou, enfim, acaba atrapalhando totalmente o estudo. Então, o erro aqui, e eu acho que não foi de suspender ou de interromper precocemente tudo, mas sim na escolha mesmo do desfecho primário. Perfeito. Daniel entrou aí também, quer comentar alguma coisa? Pessoal, bom dia, tudo bem? Janine, Halsted, Zaru e residentes. Obrigado pela discussão, muito rica a discussão que a gente sempre tem aqui, e eu sempre aprendo muito. Assim, o que eu posso contribuir, penso eu, é dar o meu ponto de vista como hemodinamicista, né? O FEM1 de 2009 foi um divisor de águas, porque ele provou, e aí eu puxo a sardinha para o tratamento clínico, que deixar o paciente em tratamento medicamentoso com FFR negativo é muito seguro, a gente tem segmento aí longo. Esses pacientes foram acompanhados mais de 10 anos. Então, acho que o primeiro ponto é FFR negativo, ótimo, segue clínico que esse paciente, mesmo como a gente viu no trabalho, vasos proximais, né? O FEM2, então FEM1, ok, né? Negativo, tratamento clínico.
O FAME2 tentou separar esses pacientes com FFR positivo, que foram tratados, né? Eles eram tratados quando o FFR era menor que 0,8. E aí o FAME2 tentou separar isso aí. Eu concordo, em parte, com o que foi comentado sobre a revascularização de urgência, né? Não é legal fazer uma revascularização de urgência. Eu acho que quanto mais programado, melhor, principalmente em se tratando de uma doença estável. Lembrando que esses pacientes randomizados eram pacientes estáveis, né? E, Zaru, eu acho que o motivo pelo qual, o motivo pelo qual eu tenho certeza que eles colocaram revascularização de urgência, como muitos trials de intervenção faz, é para tentar atingir um N, né? Tentar ter desfecho. Porque hoje, com o tratamento clínico excelente que nós temos, é muito raro o paciente ter um evento agudo e grave, né? A gente observa isso. Lógico, no paciente que segue o tratamento clínico, né? Então, eu acho que o motivo pelo qual eles, além de morte, infarto, eles colocam a revascularização de urgência, porque é algo que pode gerar evento, pode gerar número e ter alguma publicação, né? Agora, se foi bem escolhido ou não, eu concordo com você. Poderia ter sido melhor escolhido. E eu também acredito, opinião pessoal, que se esse estudo não tivesse tido um resultado favorável ao tratamento clínico e não à intervenção, ele não teria sido interrompido. Não sei se o Janine concorda. Provavelmente os pesquisadores iam continuar até tentar igualar ou sobrepor o resultado favorável à intervenção. Como o resultado já foi favorável à intervenção, vamos interrompê-lo, né? Gera um impacto de publicação maior. Ficou lindo, né? Exato, é o resultado que a gente quer, né? Eu, como intervencionista, eu quero que o meu método seja melhor. Então, se eu já atingir esse meu objetivo, mesmo que isso não esteja claro, mas a gente tem que ler as entrelinhas, eu posso interrompê-lo e dizer, publicar, que foi interrompido precocemente porque foi muito superior. Então, eu acho que esse ponto tem que ser lembrado. O ponto é ser desfecho primário, entendeu? Se colocasse como desfecho secundário a revascularização de urgência, tudo bem, né? Seria ok, beleza. Olha, por desfecho secundário, você pode optar, ok. Agora, mas você coloca como desfecho primário, você entra numa armadilha de ter que interromper, né? Basicamente mas eles não conseguiriam eles não conseguiriam provar a tese, entendeu, Zaru? Eu imagino, né? Eu estou aqui supondo, eu não sou o pesquisador do trabalho, né? Em termos de análise estatística... Você tem um pato e uma pata, tem o ovo, você acha que vai sair o quê? Pintinho, né? Esse que é o ponto. Já tem o cara que tem isquemia. Aí você bota o cara vai ter dor, porra. Mas eu acho que a gente tem que tirar o que é bom. Por exemplo, o que ficou muito claro no FFR, para os residentes não fazerem confusão na cabeça, é que guiar o tratamento por isquemia é bom. Então, vamos transpor esse resultado do FAME1 do paciente que tem uma ressonância isquêmica, com carga na cintilografia alta. A gente sabe que esse paciente, você tem que pesquisar uma forma e tentar buscar a resolução da isquemia, né? E um outro dado legal é que, por exemplo, não foi citado aí, mas é uma discussão técnica, o FFR ele consegue ser vasoseletivo. Você consegue definir qual é o vaso capaz de gerar isquemia. Porque, às vezes, você tem um paciente com, por exemplo, uma lesão proximal de CX e de direita, uma lesão de 70 e 70, ou 70 e 60, e a isquemia na parede inferior e lateral. Qual que é a causa da isquemia? Se você fizer FFR nas duas lesões, na CX e na CD, pode ser que um FFR seja positivo de um vaso, na CX, eu vou tratar a CX. Se o da CD for negativo, eu não trato, eu deixo em tratamento clínico. Então, ele é vasoseletivo. Isso é legal dos residentes ficarem atentos a isso. Isso a ressonância e a cintilografia, X-ray, qualquer método de isquemia não invasivo, não nos dará. Tá? Então, esse é um ponto que tem que ser lembrado. Um outro ponto legal da técnica é que tem que lembrar que o FFR ele é um fio guia, igual aquele fio de coronária de 0,14 polegadas. E o transdutor, que mede a pressão, ele tem que cruzar a lesão. Tá? Não sei, aqui eu não tenho como desenhar isso agora, mas imagina que eu tenho uma lesão no terço distal do vaso e eu quero saber se essa lesão tem isquemia. Às vezes eu não consigo cruzar a lesão com o fio, eu posso machucar o vaso distal e eu não vou conseguir fazer uma medida adequada do FFR. Então, isso é uma limitação
técnica que tem que ser discutida com o hemodinamicista. Então, o ideal é a gente fazer a pesquisa de isquemia quando há indicação com FFR em vasos do terço proximal ou do terço médio, de grandes vasos, né? Vasos realmente importantes. Eu acho que é algo que precisa ser lembrado. E, por Daniel, último comentário... só Oi, uma Zaru, dúvida desculpa. técnica em relação a isso aí. O fio que você utiliza, né, para medir o FFR, ele é muito, muito grosso em relação ao fio guia que você usa normalmente, Não, não? é o mesmo. Ele é o mesmo. Ele só não tem uma hidrofilicidade. Ele não navega tão bem quanto os guias dedicados para algumas situações anatômicas, mas ele é bem parecido, né? Mas você tem que lembrar que se vale a pena você cruzar uma lesão com fio, pode gerar uma dissecção de placa. Eu sempre falo isso, comento com o clínico que pede o procedimento ou que acompanha. Eu tenho que saber se vale a pena eu cruzar a lesão com o meu guia e fazer uma aferição, ou se é algo que eu não trataria, independente de cruzar ou não, entendeu? A lesão. Mas é um fio semelhante, Zaru. Só um detalhe que eu ia chamar a atenção é que o FAME 1, 2 e 3, eles foram realizados em DAC estável, tá? Eu tenho outros trabalhos, Complete, Dynami, que foram publicações em síndrome aguda. Isso não, esses dados que vocês leram agora, estudaram, não se aplica para síndrome aguda, principalmente não se aplica para vaso culpado, tá? O cara tem uma lesão, o que o Zaru falou, o cara teve uma dor no PA e chegou com uma lesão de 70, que ficou em dúvida ali se a lesão é grave ou não, e o cara positivou o marcador, ou seja, uma placa talvez instável, que eu não estou vendo geograficamente a ruptura da placa, eu não tenho autorização científica para fazer FFR na fase aguda na lesão culpada. Tá? Na não culpada, sim, eu já tenho. E por último, o FAME estudou o FFR, que usa adenosina. Não estudou métodos mais recentes que já tem publicação robusta também, que é o IFR e o RFR, que são métodos não hiperêmicos que não usam adenosina, por isso são mais rápidos, geram menos desconforto para o paciente e também podem ter avaliações e resultados semelhantes ao FFR. Acho que é isso que eu queria pontuar. Legal. Acho que foi Boa. excelente para todo mundo, né? Mais alguém tem alguma E, dúvida? e lembra que pouca gente usa FFR, tá, meninos? Se a gente for fazer dados globais, menos de 10%, não dá 5%, se eu não me engano. A última vez que eu li era 5% de uso no mundo, não é no Brasil, é no mundo, tá? Por várias questões técnicas, questões de não acreditar no resultado, questão de prolongar o procedimento, mais contraste, cruza a lesão, heparina plena, o hemodinamicista não quer fazer FFR porque ele vai deixar de tratar, vai deixar de implantar stent, vai deixar de ganhar dinheiro, tudo isso tem que ser lembrado, tá? A gente não pode ser inocente e nem hipócrita. Então tem tudo isso na jogada aí. Último ponto, a pessoa não acreditar num procedimento que é lógico, né? Eu não consigo nem compreender por que não acredito. Não faz sentido. É um baita do método. Beleza. Bora lá, Matheus. Passar para o FAME 3 para a gente finalizar. Eu vou precisar sair, meninos. Desculpa a correria e parabéns, eu aprendi muito, esses comentários são muito legais. E, ó, Zaru, e Halsted e Janine, repensem sobre a revascularização de urgência. É um negócio chato. Eu chamo isso de chato, né? O paciente não vai morrer mais, o paciente não infartou, não. Mas a revascularização de urgência, eu penso que isso é chato. Eu tenho que ficar explicando para o paciente por que o médico dele, por que ele infartou e o médico estava tudo bem 6 meses atrás. Eu já passei constrangimento com isso de meu paciente, mas a gente sabe que a doença coronariana tem essa faceta, né? Então a dica que eu dou para os residentes explica para o paciente que mesmo aquele cara que tem um angiotomo com lesão discreta, ele pode um dia infartar e fazer uma angioplastia, mesmo tendo passado com vocês 6 meses atrás, tá? Isso a gente poupa de constrangimento, eu já tive isso, e os colegas mais velhos têm certeza que já passaram por isso também, e está na literatura, mas isso aí gera constrangimento às vezes, se não for muito bem explicado para o nosso cliente. Abraço. Terceirização de culpa também, né, do médico. Enfim. Com certeza. Bora lá, Matheus. Pessoal, então, para a gente concluir a nossa biologia aqui, vamos falar do FAME 3.
que agora buscou comparar a angioplastia guiada pela FFR com a cirurgia cardíaca. Foi publicado no The New England também, em 2021. Então, o artigo começa aqui contextualizando a gente que os ensaios grandes prévios mostraram superioridade da revascularização cirúrgica em relação à percutânea nos pacientes multiarteriais. Esses ensaios raramente usaram os stents farmacológicos de segunda geração e não mediram rotineiramente o FFR para guiar essa angioplastia. E a gente já viu que a angioplastia guiada pelo FFR é superior à angioplastia às cegas da fisiologia, né, guiada só pela anatomia. E aí ele fala aqui desses estudos, né, o Syntax, que foi um desses principais estudos. E o objetivo, então, do trabalho é, será se a angioplastia atual guiada, ela é superior à cirurgia de revascularização em relação ao MACE nos pacientes multiarteriais? Então, é isso que o artigo buscou responder. E aqui eu já chamo a atenção desse MACE com 2C, né, porque eles incluíram o AVC como um desfecho. E aí, isso, teoricamente, já pensando em ajudar o grupo angioplastia, porque a gente sabe que a taxa de AVC é mais comum na cirurgia cardíaca. Partindo já para os métodos, então foi um ensaio clínico randomizado e controlado, multicêntrico, aberto, iniciado pelos investigadores, e incluíram os pacientes com DAC maior que 50%, com acometimento triarterial, sem lesão de tronco, e que eram passíveis tanto para revascularização quanto angioplastia. Então, o Heart Team se reunia, decidia se o paciente pode ir tanto para os dois métodos. Não tinha essa diferença de preferência por um ou por outro. E foram incluídos pacientes com infarto com suprarrecente, que estavam em choque cardiogênico ou que tinham disfunção ventricular grave. Em relação ao tratamento, então, de revascularização era o padrão de cada centro participante, sendo que o estudo recomendava a revascularização completa. E a avaliação pela FFR podia ser usada na ressonância, mas não era... Na ressonância não, desculpa, na cirurgia de revascularização, mas não era mandatório. E o tratamento com o grupo da angioplastia era feito FFR com adenosina para todos os pacientes que foram designados para essa terapia, e o corte para fazer o tratamento também era de menor ou igual a 0,8. E aqui foram usados stents com os otarolinos, né, o Resolute, Integrity, o Onyx, da Medtronic. E ainda poderiam lançar mão do FFR pós-angioplastia, usar IVUS ou OCT, se fosse julgado necessário pelo operador. Ainda sobre os métodos em relação ao tratamento medicamentoso, todos os pacientes deveriam receber aspirina e estatina de alta potência e demais terapia conforme as diretrizes. E se forem para angioplastia, eles tinham que usar o segundo antiplaquetário e aqui por no mínimo 6 meses, diferente do FM1 e 2 que pediram 1 ano. O segmento foi realizado na ALCA com 6 e 12 meses. Em relação ao desfecho primário, então foi combinado também de morte por todas as causas, infarto, AVC ou nova revascularização. E aqui o infarto ele foi dividido entre procedural, que é aquele que acontece ali até 72 horas do procedimento, e o espontâneo, que é após esse período. E o desfecho secundário foi uma análise individualizada dos componentes do desfecho primário, e também foi avaliado o desfecho de segurança, sangramento Barke-Maieval 3, cesena aguda, FA, trombose estente, oclusão do enxerto e rehospitalização em 30 dias. E aqui o infarto ele também foi considerado apenas com a troponina. E aí ele já cita que foi diferente do estudo Excel, por exemplo, que usou o CKMB. Em relação à análise estatística, o estudo foi desenhado para não ser inferior à angioplastia em relação à cirurgia de revascularização do miocárdio, ou seja, para ser igual. E o limite superior que eles adotaram foi o de 1,45, mas teve uma mudança no meio do estudo para 1,65, porque nos outros estudos a taxa de evento foi mais baixa do que esperado, e aqui ele cita o Excel e o Noble, né? E quando se tem uma taxa baixa, o evento raro, né, a gente precisa de uma margem maior, uma amostra gigantesca, então foi feito esse reajuste. E aqui ele foi feita uma pré-explicação com o estudo Syntax, né? Então ele vai testar se o FFR consegue anular a desvantagem anatômica que foi vista nesse estudo. E aqui a definição usou uma análise de SCAI para o infarto. Eles conseguem usar outras definições para ver se os critérios de infarto mudavam os resultados do estudo. Já partindo para as características dos pacientes, do total aí de 1.500 pacientes incluídos, 757 foram randomizados para angioplastia e 743 para cirurgia cardíaca. Aqui também a população real, né, os pacientes tinham idade média de 65 anos,
quase um terço dos pacientes tinham diabetes e 40% dos pacientes tinham síndrome coronariana aguda. Então, desses pacientes com síndrome coronariana aguda, quase 40% entraram como aguda sem supra. Isso aumenta um pouco a validade do estudo, né? Ele não pegou só aquele paciente eletivo de ambulatório. E, novamente, né, os grupos bem similares, sem diferença estatística significante, possa favorecer um grupo ou outro pelo perfil epidemiológico e clínico do paciente. Novamente ali, pacientes com disfunção grave não eram bem representados nesse estudo. Em relação aos dados do procedimento, né, a gente consegue ver ali já que em relação à cirurgia cardíaca e angioplastia, tudo teve maior tempo, né, tempo de procedimento, da internação até o procedimento, o tempo médio do procedimento e os dias de hospital foram maiores na cirurgia cardíaca. Mas ambos os pacientes tinham um número de lesões bem parelhos, né, similares, e a questão de bifurcação e oclusões totais crônicas também foram bem semelhantes. E uma coisa que eu queria chamar a atenção é em relação ao síntese, né? Que a maioria dos pacientes tinham síntese de 23 a 32, que é aquele paciente com síntese intermediário. Então, a maioria dos pacientes tinham complexidade intermediária. Em relação ao IVES, ou CT, que é uma das críticas do estudo, ele foi pouco usado. Cerca ali de 11,7% de todos os casos. Outra coisa que eu queria mostrar para vocês é que 97% dos pacientes usaram mamária nos pacientes que foram para cirurgia cardíaca. Bom, partindo então para os resultados, em relação ao desfecho primário, a gente teve 10,6% nos pacientes que foram para angioplastia com FFR, versus 6,9% nos pacientes com revascularização. Isso com hazard ratio de 1,5 e com P de 0,35, ou seja, o FEM3 não conseguiu provar não inferioridade da angioplastia em relação à cirurgia. A cirurgia foi superior. E aqui na curva de Kaplan-Meier, eu queria mostrar para vocês que as curvas elas se separam precocemente. Então, essa azul é a angioplastia, a vermelha a cirurgia, que ela corre constantemente baixa, e a linha azul ela parece só progredir. Tá? Em relação aos desfechos secundários, né? O que puxou a angioplastia para baixo, então? Se a gente olhar ali, ó, nova revascularização foi o que puxou, ou seja, a necessidade de novas intervenções, cerca de 5,9% no grupo da angioplastia versus 3,9% da cirurgia cardíaca. Então, parece que o stent falha mais em manter o vaso aberto do que a cirurgia. Já se a gente analisar a morte, infarto ou AVC, a diferença foi um pouco menor, e o índice de confiança cruza 1. Então, 7,3 na angioplastia versus 5,2 na cirurgia cardíaca. E uma coisa em relação ali aos safety endpoints, né, que são os fechos de segurança, a gente pode ver que os pacientes randomizados para a cirurgia cardíaca tiveram maiores incidências de sangramento, arritmia, lesão renal e também rehospitalização, com significância estatística. Já se a gente analisar os fechos por subgrupos, né, esse aqui é aquele gráfico de forward plot também, que mostra para a esquerda a favor da angioplastia e para a direita a favor da cirurgia cardíaca. Para a gente ganhar tempo, o que eu queria chamar mais a atenção é em relação ao subgrupo do síntese. Se a gente observar ali os pacientes que tinham síntese até 22, que é aquele paciente com síntese score de baixa complexidade, o ponto azul ali está favorecendo mais a angioplastia, e isso dá um hazard ratio de 0,6 mais ou menos. Sugere que para doença multiarterial, triarterial menos complexa, o FFR pode ser superior à cirurgia cardíaca, mas depois de 23 para cima, aí a cirurgia vai ganhar de lavada, né? Já entrando na parte da discussão, então, os achados do estudo foi que falhou em demonstrar a inferioridade de angioplastia em relação à cirurgia, em relação ao desfecho composto primário, né? E a cirurgia mostrou menor incidência de morte, AVC, infarto e nova vascularização em um ano do segmento. E a análise dos componentes individuais não diferiu entre os dois grupos, né? E a incidência de complicações procedurais foi maior na cirurgia de revascularização. Em comparações com estudos prévios, né, principalmente o síntese, ele fala que os achados são consistentes com os estudos, né, que compararam essas duas estratégias, porém tem algumas coisas que foram legais a gente observar. Por exemplo, o número de stents foi menor, os pacientes para angioplastia tiveram menor incidência de nova revascularização, então
4,9% nesse estudo contra 13,5% no Syntax, e a mortalidade também foi um pouco menor, de 1,6% nesse estudo contra 4,4% no Syntax. E também a incidência de complicações, apesar de comparado à angioplastia ter sido maior na cirurgia de revascularização do miocárdio, aqui ela foi menor em comparação com o Syntax. Então, 6,9% nesse estudo contra 12,4% no Syntax. E aqui eles falam dessas melhorias, né, de ambos os grupos em relação ao estudo anterior, porque a gente melhorou a qualidade dos stents, diminuiu o número de stents colocados, e também a melhora das técnicas operatórias também pode ter explicado essa redução. Já partindo para as limitações controversas de estudos, então a definição de infarto foi idêntica à definição universal, e depois eles usaram uma análise post-hoc que foi um pouco mais liberal, e resultou em incidências mais altas de infarto do miocárdio procedural, particularmente naqueles pacientes randomizados para Revasc. O segmento de apenas 1 ano, a imagem intravascular foi usada em apenas 12% dos pacientes com angioplastia, e as mulheres e pessoas de cor foram subrepresentadas. Então, em conclusão, observamos que em pacientes com doença arterial coronariana triarterial, a angioplastia guiada por FFR não foi não inferior à cirurgia de revascularização do miocárdio. Em relação ao desfecho composto de morte, infarto do miocárdio, AVC ou nova revascularização em 1 ano. Bom, já partindo para o nosso checklist, basicamente o que não foi positivo aqui é a condição cega, né? Obviamente não tinha como o estudo ser cego, mas o restante foi tudo positivo, sim. É isso, pessoal. Matheus, parabéns aí pela apresentação, cara. Do PM3, o que dá para a gente ressaltar, então, é mais um estudo aí comparando a angioplastia com o Revasc, onde não atingiu a não inferioridade, né? Ou seja, ele quis provar que dava na mesma você fazer stent ou fazer cirurgia, e ele não conseguiu provar que dava na mesma. Só que tem alguns pontos a se ressaltar aí. O principal, acho que um desfecho curto, né, Rossi, de 1 ano, para a gente provar uma superioridade da angioplastia, obviamente um trabalho que não dá para a gente chegar nessa conclusão, que a gente sabe que até os 2 anos, ali, como a gente já viu nos trabalhos anteriores, a cirurgia ainda não começa a ganhar da tratamento clínico ou da angioplastia, né? A gente precisa de segmentos longos, 5, 10 anos, para mostrar alguma melhora aí da revascularização cirúrgica, né? Mas a gente tem também que muito aí foi por conta da revascularização de vaso adicional, então é válida também a interpretação que o Matheus colocou aí, em pacientes com menor complexidade anatômica, com Syntax baixo, talvez seja razoável considerar angioplastia, mas os pacientes com maior complexidade, aí a cirurgia, se o paciente for candidato, vai melhor. A gente teve, no ano passado, o segmento de 5 anos, publicado no ICC, acho que a gente até discutiu aqui na MECOR, aonde, incrivelmente, a angioplastia acabou ultrapassando a cirurgia. Posso mandar novamente o trabalho lá no grupo, para vocês darem uma lida depois, mas eu até tinha comentado com o Matheus, com o Halsted, acaba sendo mais uma pegadinha de viés metodológico aí que a gente pode criticar os trabalhos do FEME. Por quê? Eles excluíram essa revascularização adicional de vaso-alvo do segmento de 5 anos. E aí, como não teve esse dado na análise, comparando só morte cardiovascular, realmente os pacientes que submetem ao procedimento acabam tendo mais evento nos primeiros anos, né? Por conta do início ali desfavorável à cirurgia. E aí acabou conseguindo inverter a curva, e a conclusão desse trabalho de 5 anos seria que a angioplastia era superior à revascularização cirúrgica. Mas, mais uma vez, aí, depois de um viés metodológico, basicamente, você começa um jogo de futebol e no meio do jogo o juiz apita e fala, não, agora virou handball. Então, são críticas aí que a gente tem que tecer, né, Halsted? Perfeito, perfeito. E além de mudar o que você falou, tirar a revascularização urgente, né? Ele aumentou o ponto de corte para não inferioridade, né? Você viu que ele queria atingir essa não inferioridade. Ele manteve
uma estrutura em que ele conseguiria vencer, que é o AVC. O AVC não foi tirado dessa análise de 5 anos. Então, ele manteve um ponto a favor da angioplastia e tirou um ponto a favor da cirurgia de revascularização. Eu fui só dar uma rever agora. Na verdade, o FEMB3 específico, ele permitiu síndrome coronariana aguda. Em 40% dos pacientes tinham síndrome sem supra, não era permitido síndrome com supra. Então, diferente dos outros que eram DAC estável, bem estável, aqui a síndrome sem supra, ela participou da análise, mas foi o que nem o Daniel falou, não era o foco da análise, era uma síndrome crônica mesmo. Mas interpretar muito cuidado quando você analisa desfechos de não inferioridade em que se muda muito o desfecho ao longo do tempo. A gente viu isso no isquímia, né? Adicionaram parada cardíaca, entre outras coisas, para tentar chegar em algum resultado, e no final a gente fica mais com dúvida do que uma solução. Perfeito, Halsted. Algum residente quer tecer mais algum comentário, gente? Beleza, vamos finalizar então. Matheus, parabéns mais uma vez pela apresentação, viu? Gente, bom final de semana. Semana que vem a gente volta com o Dailton para apresentar os dados do órbita para a gente. Valeu, Boa abraço. noite, pessoal. Um abraço.